Entrevista de Rogério Ceni após o empate do Bahia com o Atlético Paranaense. Veja o que ele falou. Você se sente confortável? O que é que muda na sua cabeça em relação ao seu futuro no Esporte Clube Bahia, já que hoje, pela primeira vez, o torcedor se manifestou contrário à sua permanência no clube? Boa noite. Eu não me sinto nunca confortável. Ninguém pode se sentir confortável quando você, apesar de jogar bem, eu acho que jogou muito bem hoje de novo, assim como fez contra o Palmeiras, e não vence jogos. É sempre desconfortável. Não é nem pelo cenário de estar aqui ou não, não é isso. Se no interior você estiver confortável, não fazendo resultados, alguma coisa tem de errado com você. Então, não é confortável para a gente, para nenhum de nós, para os atletas, para mim. Agora, o que eu vou dizer para você? Nós criamos todas as chances de novo, assim como contra o Palmeiras. Hoje dominamos mais um jogo. Aí eu fica num ponto que eu acho que o time produziu nesses 2 jogos para fazer 6 pontos. Infelizmente empatou, perdeu contra o Palmeiras, empatou hoje. O que nós temos que fazer é continuar tentando jogar, criar mais com o adversário, dominar o jogo, controlar o jogo, ter 2, 3 vezes o número de oportunidades com o adversário, tentar vencer o Cuiabá, que eu acho que é o que resta para a gente para tentar se manter na briga pelo objetivo que nós temos. Rogério, minha pergunta é até em torno de substituições. O porquê da saída do Gilberto e não a entrada do Arias? E também a situação do Cauli, a saída do Cauli. Sim. Bom, com relação à saída do Gilberto, nós mantivemos o Ademir com o Biel aberto, 2 atacantes, 3 homens de meio. Nós perdíamos o jogo naquele momento. Preferimos defender com 3 homens, em linha de 3, na maneira como a gente constrói, nós ficamos em defesa, em posição de defesa, com Juba, com Canu, com Gabriel Xavier cobrindo mais os lados. O Atlético já não atacava mais tanto, praticamente se defendeu o jogo todo, o segundo tempo então. Nós precisávamos correr esse risco para ter 2 pontas, 2 homens de área, 3 homens por dentro construindo, mais a proteção, que aí os 3 tinham que dar conta da extensão lateral do campo. O Ademir cansou, nós colocamos o Thiago para tentar a jogada de 1 para 1, para ser ofensivo o máximo possível. Foi suficiente para fazer o gol de empate, mas não foi suficiente para virar. Era um risco, não é o natural, não é o normal, mas é um risco que a gente tinha que correr para tentar virar o jogo. Desculpa. O Cauli, ele começa, o Tassiano tem um problema, sentiu um incômodo. O Cauli começa o jogo, ajuda muito a gente ter, acho que faz até uma boa partida tecnicamente, mas chegou um momento que nós precisávamos ter peso na área, porque nós estávamos criando muito pelos lados e nós não conseguíamos. O Lúcio não é um jogador alto, né? Nós precisávamos ter o nosso único jogador alto que nós temos, que é o Everaldo, que tem bom jogo aéreo. Pelo volume criado pelos lados, nós achamos que precisávamos ter 2 homens de área para tentar vencer o jogo, que foi hoje no que nós mais fizemos. 1 para 1 do lado com o Ademir, 1 para 1 com o Biel, depois com o Thiago, para tentar o gol. O Everaldo era o jogador que mais dava peso dentro da área, apesar do Cauli estar fazendo um bom jogo. Rogério, boa noite. Você tem tentado variações táticas ao longo desses últimos jogos, seja tentando 3 atacantes, com jogadores abertos, em alguns momentos até da partida de hoje com 3 zagueiros, com o Juba funcionando como se fosse uma espécie de um zagueiro, tentando mudanças de peças. Gilberto ganhou uma chance mais uma vez, o Adriel ganhou oportunidade mais uma vez, o Lúcio, o Ademir, enfim, mudanças de peças também têm ocorrido. Mas ainda assim a situação segue do Bahia sem conseguir sair, vou dizer, dessa areia movediça, que se colocou nesse segundo turno. Como você se sente ainda capaz de extrair alguma coisa dessa equipe? É um problema técnico da qualidade dos jogadores? É você tentando ainda extrair alguma coisa sem estar conseguindo mais dessa equipe? O que você pode falar desse momento? Bom, com relação a extrair a parte técnica, se você pegar os números dos 2 últimos jogos, onde nós fizemos bastante alterações, mudanças, como você falou, todas as que você citou agora na tua pergunta, nós conseguimos extrair muita coisa técnica. Nós não conseguimos extrair o gol, a bola colocada para dentro. De resto, foram 2 jogos em que o Bahia jogou em casa, foi dominante contra Palmeiras e contra Atlético Paranaense. Acho que, eu não sei quantas finalizações, eu não lembro mais quanto foi contra o Palmeiras, mas hoje muitas chances de gol, muitas bolas passando em frente à área, finalizando, o goleiro defende, a bola dá na trave. Eu acho que extrair parte técnica, na minha opinião, é isso, é criar. Futebol, no que você se propõe a fazer? Controlar o jogo, certo? Ter o domínio do jogo,
criar mais oportunidades que o adversário. Nos 2 últimos jogos nós criamos mais que o adversário. Então, dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer, nós conseguimos executar. Agora, tem uma coisa, um detalhe que é muito importante no futebol, que é o gol. Esse, ele foge um pouco do controle. Apesar de ser a coisa mais importante do futebol, ele foge ao controle da gente. Entre a bola entrar, dar na trave e entrar do adversário, dar na trave e sair hoje, como foi a nossa, isso é impossível você controlar. Agora, extrair o melhor do time, ter controle de jogo, ter mais oportunidades de gol, criar mais chances de gol, desculpa, eu acho que a gente tem feito com relação a isso, mas compreendo perfeitamente, quando a bola não entra, logicamente, a principal avaliação, sem dúvida, é o resultado. Todo mundo trocaria o melhor jogo, a dominância do jogo pelo resultado, mas o futebol, infelizmente, não é assim, você tem que ter a capacidade de colocar a bola para dentro. Boa noite, Rogério. O Cauli seguiu titular por muito tempo. Sim. Torcida, parte da imprensa perguntava por que o Cauli titular e a leitura que você fazia era de que o time jogava para o Cauli, né? Não, isso foi uma entrevista que eu te dei há muito tempo atrás e falei exatamente isso. De o time jogar em função do Cauli e tal. A pergunta foi feita aqui até com relação a mudanças, tipo, você mudou no gol, você mudou na direita, você mudou na zaga por questão de ser forçado, né, da entrada do David. Mas o meio-campo, o Jean segue como titular. E hoje o Jean foi vaiado. A gente já entende há algum tempo que a gente vê partidas abaixo do Jean, já falou de minutagem dele e tal. Mas por que ainda manter o Jean Lucas titular nesse meio-campo do Bahia? E se para o Rogério Ceni tem correspondido? Porque, não, eu acho que quando a gente perde, deixa eu te fazer, qualquer pergunta que vocês façam, quando a gente perde um jogo ou não ganha, como é o caso de hoje, você sempre vai ter... não vai ter correspondido. Eu não correspondi, o Jean não correspondeu, ninguém que estava dentro de campo, em tese, com relação a resultados, correspondeu. O nosso meio-campo é formado por Caio, que é um jogador muito técnico, não tem como parte física o seu ponto, acho que nós concordamos, principal. Everton Ribeiro, um jogador que arma muito o jogo, não tem como... Então é o jogador mais físico que nós temos. Hoje o Tassiano, infelizmente, não podia... assim, se for para colocar mais um jogador com baixa intensidade física, o meio-campo fica na marcação, ele fica muito fraco. Então, assim, normalmente em momentos de derrota, você sempre tem 1, 2, 3 treinador que é vaiado dentro do campo de jogo. Agora, eu acho que o Jean caiu em relação ao primeiro semestre, com certeza, mas ele ainda é um jogador importante para a gente. Tem a entrevista de Rogério Ceni após o empate do Bahia com o Atlético Paranaense em 1-1.